Pera aí, galera, que o bagulho tá filmando. Não. Nós estamos aqui tentando chegar numa conclusão de como foi que essas pedras chegaram aqui. Você pode informar pra gente? Então, isso aí são restos de meteoros. Caiu um meteoro aqui, ó. Só ficou as pedrinhas aí. Mas quando foi? Aí pro YouTube, aí pronto. Você pode nos informar a data aproximada que aconteceu isso? Ah, eu acho que lá para 1830, por aí. Tempo, mais ou menos no tempo lá dos dinossauros. Dele, amarra aí, que tem corda. Você consegue amarrar aí? Não, ele tem corda. Isso aqui tá esquisito demais. Eu sei, então vai cair aqui, ó. Até uma escala aí, negócio. Amarra aí ele. Rodando. Fala normal mesmo. Milton, uma dúvida é cruel, cara. Como que essas pedras vieram parar aqui, mano? Ó, Felipe, realmente, às vezes eu fiquei me perguntando como essas pedras vieram parar. Depois eu fiz um estudo, né, e através desse estudo nós tivemos um levantamento assim, de um geólogo, né, que ele me informou que essas pedras vieram através dos escravos. Os escravos realmente foram muito assim, judiados em questão de trazer essas pedras nas suas costas. Então nós sabemos que é difícil mesmo, né? Mas vieram parar aqui, você viu que ficou uma maravilha, né? Então nós estamos fazendo uma avaliação para ver quem consegue responder para a gente essa pergunta. Como foi que apareceram essas pedras aqui? É muito fácil. Mas é fácil demais. Vocês não têm noção como que apareceram essas pedras aqui. Naquela época, o homem da pedra estava tentando fazer uma casinha, um cafofinho para ele, sabe? Aí eles estavam arrastando as pedras. Aí de repente eles falaram, meu, não dá, porque é muito pesado, deixa isso aí. Aí os donos do sítio vieram aqui e deixaram as pedras de decoração e construíram o sítio. Pra nossa alegria! Para que eu me encoraje, tenha sabedoria vinda dos altos céus,
para proclamar a mensagem de Deus a outros homens idôneos, e esses outros homens idôneos passar para outros homens idôneos, eu preciso agir como soldado. E é interessante que o soldado espiritual, ele não sai ao campo de luta sem o preparo. Ele não sai ao campo de luta sem o preparo, porque senão ele vai se perder, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai abusar da sua autoridade. Ele tem que estar preparado. E o que a Bíblia diz que deve ser o soldado espiritual? Por exemplo, Romanos capítulo 8:1 diz que, em primeiro lugar, você precisa andar em novidade de vida. Por quê? Porque o Senhor Deus te alistou para você ser soldado. Não dá para você viver a vida que você tinha antes de ser um soldado. A primeira certeza que você precisa ter: eu sou convertido, o Espírito Santo de Deus está no meu coração, e eu preciso andar em novidade de vida. A maior evidência que o Espírito Santo está no seu coração é quando você olha para você hoje e vê que você é uma pessoa diferente daquilo que você era anteriormente. Essas evidências são latentes na nossa vida. Você sabe como você é. Você conhece o profundo do seu coração. Então a primeira coisa para ser um soldado espiritual é que eu e você precisamos andar em novidade de vida. O segundo aspecto está lá em 2 Coríntios capítulo 5:7. Você precisa andar por fé, não por vista. Porque se você só acreditar naquilo que você vê, talvez a igreja não vai ter muita representatividade por você. Porque a igreja é a união de homem e mulher que creem e recebeu Jesus Cristo como Salvador. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Como você tem andado? Você tem andado por fé, mesmo nos momentos doloridos da sua vida. Você tem abdicado do Senhor Jesus? Quantas vezes passou pela sua cabeça o desejo de se afastar, porque os irmãos não olham para você e nem sequer te cumprimentam? Quantas vezes você deu uma sentença para a sua igreja: essa igreja não tem amor. Ao invés de você compartilhar com aquele que você está com um problema. Muitas vezes nós generalizamos isso. Não podemos esquecer que a primeira experiência de Paulo no caminho de Damasco, Jesus disse para ele: Paulo, por que é que você me persegue? Não podemos generalizar a nossa igreja por algum problema que nós estamos passando, mas é preciso usarmos Mateus capítulo 18, irmos até o nosso irmão, e se ele nos ouvir, nós ganhamos ele. Se ele nos ouvir, leve mais um irmão. Se ele nos ouvir, leve a igreja. Se ele não quiser ouvir, ele é anátema. Mas nós precisamos ir diretamente naquele que estamos com indiferença. O soldado espiritual, ele anda por fé, ele anda pelo Espírito, porque Deus é Espírito. Gálatas 5,16. Importa com aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta você alimentar o seu espírito com arroz e feijão ou dinheiro. Não dá. O alimento do espírito é a palavra. O que é que você busca na igreja? Coisas sobrenaturais para sua fé fortalecer. Você sabe, porque Romanos diz isso para você, capítulo 8, que você tem um Espírito, e a palavra lá diz que o Espírito Santo de Deus
ele se une ao espírito do homem. E é a partir dessa união, desse amalgamar, o amalgamar seria como a mistura do café com leite, que só por decantação é que pode ser separado. Mas quando nós somos salvos, não há decantação que nos separe. E é a partir desse lugar de habitação do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Espírito, que Ele vai falar para nós, que nós vamos aprender a ouvir aquilo que Deus está falando para nós. E vamos viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é que deve comandar a nossa vida. Mas o soldado espiritual também, ele tem que ter amor. Efésios capítulo 5:2 é fundamental. Ele precisa ser cauteloso, conforme Colossenses 2:16. Ele precisa ser iluminado pelo Espírito Santo, conforme 1 João 1:7. Sabe para quê? Para que quando o soldado espiritual ele desenvolve toda essa característica, ele fica parecido com Cristo Jesus. O caráter dele é transformado segundo o caráter de Cristo Jesus, a ponto de qualquer decisão que eu tiver que tomar na minha vida, eu vou colocar o Senhor Jesus do meu lado, vou dizer: Senhor, como é que o Senhor agiria nessa situação? E se você tiver amalgamado, ligado ao Senhor, você não perdeu a sensibilidade, e você vai ouvir a voz do Espírito dizendo: esse é o caminho pelo qual você deve percorrer. Você crê nisso, amado? Isso é uma história da carochinha, mas eu estou falando aqui do grande presente de Deus, que é a salvação, que é eterna, que vai permanecer todos os dias da nossa vida. Sabe o que é o mais interessante? Que tem que começar aqui agora, não é depois da morte, não. Você sabe por que você tem que amar seu irmão? Porque se você não tiver capacidade de amar o seu irmão enquanto você está vivo, ele também não vai falar que você vai amar ele na eternidade, porque você não vai. A experiência é agora. É agora que Deus colocou. Ele é chato, ame ele como ele é. Olhe para Deus, transformar